Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas da Hora. O seu programa de rádio. Contas da Hora. Contas da Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vem sempre. Porque é que nós dizemos? Reportem à GT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que a Angola tem. Contas da Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. Hoje vamos trazer-lhe a 6ª edição do programa sobre o tema fecho de contas. Estamos no período de fecho de contas, você como empresário, você como contabilista ou estudante, ou mesmo um cidadão que gosta e é apaixonado por finanças, sabe que é importante ter em linha de conta, passo e pleonasmo, as regras do Plano Geral de Contabilidade, do PGC, para fazer o fecho de contas. E nós, sempre a esta altura do ano, recordamos aqui alguns conceitos e chamamos a atenção para alguns cuidados a ter no fecho de contas, para depois não ter problema não apenas com o fisco, mas também com a própria estrutura organizacional de informação da sua empresa. Porque os nossos colegas contabilistas chamam sempre a atenção para uma coisa muito importante. Contabilidade não é só para questões fiscais, também é a ter a informação organizada e planear o dia a dia e futuro da empresa. Empresas bem geridas vão para frente. Se você reparar, grande parte dos empresários do sucesso em Angola ou têm uma base de formação em contabilidade ou foram contabilistas. Vamos dar exemplo Rui Santos, Istec, vamos dar exemplo do Sr. Freitas, da COSAL, do Sr. António Júlio Gonçalves, do Hotel Continental, muitos outros que começaram como contabilista. Por exemplo, o gestor da Operatec, uma das maiores empresas, das empresas mais dinâmicas angolanas, a prestação de serviços. Enfim, é importante que todos nós entendamos que entender de contabilidade não precisa ser formado, mas saber o mínimo de contabilidade vai nos ajudar a ser melhores gestores também. E que isso não é um problema só do contabilista, é também seu
como acionista, como sócio da empresa, como gestor, etc, etc. Portanto, todos temos de saber um pouco para nos entendermos com essas pessoas que a gente acha muito chatas, os contabilistas, mas que nos livram de muitos problemas quando fazem bem o seu trabalho. Então vamos aqui mais uma vez saudar os nossos convidados, residentes para esse período do fecho de contas. Falo-vos de Ricardo Fernandes, membro da OCPCA e contabilista e responsável pela Sabaca, uma empresa de contabilidade. Ricardo, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Joel. Muito bom dia, meu companheiro de painel, Décio Fernandes. Um grande abraço aos ouvintes. Também está connosco o Décio Fernandes, é contabilista e membro do CPCA. E já agora, Décio, para não haver ciúmes e justiça seja feita, qual é a sua empresa? Stocking e Alex Consulting. Maravilha. Já ficaram a saber, então também é responsável por esta empresa e nós temos muito gosto em dar as boas-vindas ao Décio. Muito obrigado, Décio, por aceitar o nosso convite e por partilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes. Bom dia, Joel e Ricardo e estimados ouvintes. Estamos aqui uma vez mais. Fantástico. Vamos então continuar onde paramos. Tivemos a fazer a explicação das contas AT 6.5. Agora vamos à conta 66, proveitos e ganhos financeiros gerais. Estamos a falar, aqui tem 66.1 que é juros, sejam eles de investimentos financeiros, de obrigações, títulos de participação, empréstimos e 66.1.1.9 outros. Vamos começar pelo Décio. Décio, qual é o cuidado a ter no tratamento desta conta e quais são os conselhos que deixa para não cometermos alguns erros de principiante ao fazer o fecho desta conta efetiva? A conta 66, proveitos e ganhos financeiros gerais, destina-se ao registro dos proveitos obtidos com as aplicações financeiras ou com os investimentos. Esses proveitos podem resultar, por exemplo, de juros de depósitos a prazo e outras aplicações financeiras. Este tipo de proveitos normalmente estão sujeitos ao IAC, à taxa de 10%, e o valor que cai a quando da disponibilização dos juros é o valor do proveito bruto e, posteriormente, a instituição, a entidade bancária, faz o débito do valor correspondente ao imposto retido na fonte e, posteriormente, é entregue ao Estado. Relativamente a esta situação, há que ter bastante atenção, pois, sendo um tipo de proveito sujeito ao IAC, não está, consequentemente, sujeito ao imposto industrial. Logo, esse proveito tem que ser deduzido no modelo 1 do imposto industrial a quando do apuramento da matéria coletável. Muito obrigado, Décio. Ricardo, alguma coisa a acrescentar? Sim, em relação à conta de juros, há que ter cuidado com o princípio da especialização dos exercícios. Poderemos estar numa situação, por exemplo, em que recebemos juros à cabeça, mas o juro diz respeito a uma aplicação ou financiamento a nosso favor num período superior a um ano. Então nós temos que ter cuidado de só registrar o proveito que esteja de acordo ao período que estamos a fechar as contas. Em relação também aos juros, que do ponto de vista de controle interno é sempre necessário termos um contrato. No caso, por exemplo, a empresa faz um financiamento a um sócio ou faz um financiamento a uma outra entidade, é necessário ter um contrato com as condições, com juros aplicáveis. No caso, por exemplo, do depósito a prazo, é necessário ver em que condições é que o depósito a prazo foi feito, em que período é que os juros vencem. Há situações em que, por exemplo, nós vamos resgatar o depósito a prazo, mas o banco pode não penalizar a 100%, juros há caso que penaliza a 100%. Então é sempre bom ter em conta qual é o documento de suporte que, no fundo, vai sustentar estes juros. O resto, o meu colega Décio já falou muito bem, quais são os cuidados a ter em termos contabilísticos e também a fiscalidade que não nos larga, não é? Essa é para a questão fiscal aqui, uma vez que estes juros já são taxados na fonte, então para que não haja dupla tributação, temos que reduzir o proveito no modelo 1 e também temos que acrescer o custo relacionado com o IAC. Décio? Ainda sobre isso, acrescentar algo sobre o que o Ricardo falou, sobre a questão da especialização e do acréscimo. Por exemplo, as situações de juros pagos à cabeça é muito raro, porque normalmente as entidades querem mais pagar no fim do prazo de vencimento da aplicação. Contudo, pode acontecer. Existem situações, mas são muito esporádicas. Todavia, o Ricardo falou de algo muito importante, que é a especialização e o acréscimo. Não se prende apenas com as situações do prazo ser superior a um ano, mas há que ter bastante atenção. Imaginemos as situações em que o prazo da aplicação
passa de um exercício econômico para o outro. Imaginem que façamos uma aplicação no mês de setembro. Temos logo o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, em que temos que fazer a especialização. Ou seja, acrescer o proveito nesses meses e, no início do ano seguinte, os restantes meses até à maturidade da aplicação financeira em si. Porque não podemos nos esquecer de que, a quando do encerramento de contas, temos que fazer-se cumprir todos os procedimentos contabilísticos e principalmente essa situação da especialização e do acréscimo. Muito bem, Décio. Temos também as contas 66, subcontas 66.1.2, que é juros de mora relativos a dívidas de terceiros, desde as dívidas recebidas a prestações até as de empréstimos a terceiros. Depois a 66.1.5, que é de aplicações de tesouraria, e a 66.1.4, que é de desconto de títulos. Alguma questão a acrescentar sobre esta questão dos juros e as respectivas subcontas? Sim, já falámos das aplicações, dos investimentos financeiros. Em relação a juros de mora relativa a dívidas de terceiros, isto está relacionado com o nosso sistema de cobrança, a nossa gestão das nossas contas correntes. Nós podemos fazer um contrato com o cliente, contrato quer seja de fornecimento de produtos, quer seja de prestação de serviços, onde que pomos uma cláusula em que, se ele não honrar com seus compromissos no prazo confirmado, haverá um juro de mora. Se ele tem que pagar, por exemplo, se for um serviço mensal, onde ele tem que pagar até dia 5 de cada mês, se ele pagar em dia 10, vai ter que pagar o valor devido mais os juros de mora. Então, isto é mais para registrar esse tipo de proveito. Em relação aqui a aplicações de tesouraria, estamos a falar a curto prazo, estamos a falar de títulos negociáveis, por exemplo, ações. Quando nós temos um rendimento associado a esse tipo de aplicações, nós podemos contabilizar também na conta de juros, não é? Vamos supor que a aplicação vence juros a 3 meses, por exemplo, ou a 6 meses, ou mesmo a 1 ano, desde que não ultrapassa 1 ano. No período em que nós estamos a contabilizar ganho com esta aplicação, nós utilizamos esta conta de aplicações de tesouraria. Em relação aqui a descontos de títulos, isto tem mais a ver com letras, não é uma operação muito usada aqui no nosso país. Eu nem sei se mesmo se é usado ou não. Mas o desconto de títulos é quando nós temos uma letra que nós passamos a uma outra entidade, essa letra é a nosso favor. Quando a letra é descontada no banco e nós temos um ganho adicional ao valor inicial da letra, então nós podemos registrar aqui como proveitos financeiros desconto de títulos. Agora, se o meu colega Delcio pode... Décio, algum acréscimo? Esses tipos de juros que falaste são as várias formas existentes, nomeadamente juros de depósitos a prazo, juros de mora pelo atraso no pagamento de dívidas de terceiros e ainda os descontos de títulos. Há que explicar um pouco o que é que são esses descontos de títulos. Que, como o Ricardo disse, temos, por exemplo, as letras. Isso é uma forma de pagamento. No nosso país não é muito usual e digo-vos também que, pela minha experiência, mesmo em Portugal, também já não é muito usual. Eu acho que só vi isso no início da minha carreira profissional, nos meados de 2004, 2006 a 2009. Tínhamos os pagamentos em numerários, cheques, e poderiam ser por letras, através de descontos desses tais títulos. Em termos da sua contabilização dos juros, funciona de igual forma. Está na conta 66, proveitos financeiros, e tem que ter sempre em mente as questões fiscais. Mas, de resto, não há assim muito mais a crescer. Muito bem, estamos com os nossos convidados, Décio Fernandes e também Ricardo Fernandes, ambos contabilistas e membros do CPCA, a falarmos sobre o fecho de contas. Já vamos na 6ª edição e, curiosamente, já estamos nas contas 6, as subcontas da conta 6, que é, efetivamente, a conta sobre proveitos e ganhos por natureza da empresa. Vamos agora falar da 66.2, diferenças de câmbio favoráveis. Vamos começar pelo Ricardo. Ricardo, falando de diferenças de câmbio favoráveis, tem a subconta 66.2.1, que é diferenças de câmbios favoráveis realizadas, e 66.2.2, diferenças de câmbios favoráveis não realizadas. Que tratamento dar essa conta, essas subcontas, efetivamente, e cuidados a ter. Bem, muito bem. Nós estamos num país que temos como moeda de gestão o dólar, e também nas transações comerciais as empresas também utilizam outras moedas estrangeiras. Quando nós temos moedas estrangeiras na contabilidade, é importante respeitar o princípio da demonstração das contas na moeda de relato.
e aqui o PGC é muito claro, no período de fecho, todos os saldos que nós temos em moeda estrangeira, em ativos e passivos monetários, temos que refleti-los ao câmbio do período de fecho. Então, nós temos que ter atenção ao câmbio na altura da operação e temos que ter atenção ao câmbio no período de fecho. Se houver uma alteração do câmbio de um período para o outro, pode ser favorável ou não favorável, então nós temos que registrar a diferença de câmbio. Vamos imaginar, por exemplo, que em novembro eu contraí uma dívida com um fornecedor estrangeiro e em novembro o câmbio estava a 450 e ao fechar as minhas contas em 31 de dezembro, o mesmo fornecedor, a mesma dívida, só que o câmbio subiu para 600. Essa diferença do dólar, de 450 para 600, tem que ser refletida nas minhas contas. Nesse caso vai ser uma diferença de câmbio desfavorável. Depois temos aqui outro conceito, que é a diferença de câmbio favorável, não desfavorável, realizável e não realizável. Quando é que nós estamos perante uma diferença de câmbio realizável? Estamos perante uma realizada. Uma diferença de câmbio favorável realizada ou desfavorável realizada é quando no período da operação e no período que estamos a pagar, nós vamos ajustar o câmbio. Na diferença de câmbio realizada está envolvido o pagamento. Aqui não é apenas um ajuste cambial, existe mesmo um pagamento. Vamos imaginar que eu contraí uma dívida com um fornecedor no dia 1 de janeiro e no dia 10 de janeiro, no mesmo mês, eu faço o pagamento. Eu tenho que ver qual é o câmbio na data do dia 1 de janeiro, que é a data que eu contraí a dívida, e tenho que ver qual é o câmbio no dia 10 de janeiro. Então, eu tenho que ver a diferença dos câmbios. O ajuste cambial do dia 1 de janeiro para o dia 10 de janeiro pode ser uma diferença de câmbio favorável ou pode ser desfavorável, mas realizada, porque houve um pagamento envolvido. Nesse caso, quando é uma perda, é uma diferença de câmbio desfavorável. Quando temos um ganho em relação ao câmbio, temos uma diferença de câmbio favorável. As diferenças de câmbio não realizadas, o conceito é o mesmo, só que no período de fecho, que nós estamos a analisar, não houve pagamento nem recebimento. Então, aí nós temos que ver qual é o câmbio no período da operação, onde se contraiu a dívida ou o valor a receber, e temos que ver qual é o câmbio no período de fecho. Então, o ajuste cambial que se faz do período da operação e do período do fecho, se não houve pagamento nem recebimento envolvido, então aí nós estamos perante diferenças cambiais não realizadas. Eu acredito que o meu colega Décio pode complementar esta informação. Por acaso o Ricardo foi bastante explícito nessa cena de que é muito importante diferenciar mesmo o que é realizado e o que não é realizado. E novamente só para acrescer, não realizado é quando estamos num encerramento de contas, por exemplo, e estamos apenas a fazer a atualização cambial. Aí não há influxo ou exfluxo de valores resultantes dessas diferenças de câmbio. Logo, não sendo realizados, há que acrescer ou deduzir a matéria coletável consoante a situação. Nesta situação, sendo um proveito, ou seja, diferenças de câmbios favoráveis, não realizadas, há que deduzir no modelo 1 de imposto judicial. As situações de quando são realizadas, quando há uma entrada efetivamente de valores em moeda nacional superior ao inicialmente esperado devido à valorização do KANZ, aí há um influxo monetário. Logo, é um proveito fiscalmente aceito e não há qualquer tipo de dedução à matéria coletada. E nessa situação, este valor está sujeito ao imposto industrial. Muito bem, Décio, muito obrigado. E aproveitando, já que está com a mão no microfone e a palavra, vamos olhar, Décio, para 66.3, descontos de pronto pagamento obtidos, que tem as subcontas 66.3.1 e 66.3.2. Descontos de pronto pagamento obtidos. Os descontos de pronto pagamento obtidos, registram-se descontos desta natureza, quer constem da fatura, quer sejam atribuídos posteriormente. Às vezes, logo na emissão da fatura, vem já consagrado no documento de que se a fatura for paga pronto pagamento, existe um desconto financeiro. Na inexistência dessa situação em si, o desconto financeiro pode ser registado posteriormente e atribuído mediante a emissão de uma nota de crédito. É um proveito normal e que está devidamente preconizado no PGCA e também em termos fiscais, sendo este aceite e tributado em sede do imposto industrial. Muito bem, Décio, muito obrigado. Ricardo, alguma questão a acrescentar? Não, em relação ao desconto está tudo dito, não é? O desconto é um ganho, não é? Nós temos um preço contratual, depois fazemos um desconto,
Ou seja, era suposto pagarmos mais e com esse desconto vamos pagar menos. Então essa diferença vai ser um ganho para a empresa. Muito bem, vamos então a 66.4, rendimentos de investimentos em imóveis, Ricardo. Muito cuidado aqui os contabilistas com esta conta. Tem que ter muito cuidado, porque ainda eu vejo na minha vida profissional muitos contabilistas fazerem confusão com a rúbrica de investimentos em imóveis. Tudo tem a ver com imobilizado, a tendência é registrar tudo como imobilizado corpóreo. Só que temos que ter atenção qual é a utilidade que vamos dar a esse imobilizado. Se for um imobilizado para a empresa utilizar ela mesma, onde vai pôr os seus escritórios, onde as suas instalações, isso no fundo é um imobilizado corpóreo, são as próprias instalações da empresa. Agora, se for um investimento, ou seja, a empresa tem um imóvel, mas ela não usufrui daquilo diretamente, ou seja, ela tem os escritórios, apartamentos arrendados a terceiros, estes rendimentos que provêm destas rendas vão para investimentos em imóveis. Aqui, questão fiscal, eu vou deixar para o meu colega Décio tratar disso, mas em termos contabilísticos, é só ter atenção que na contabilidade nós temos que diferenciar o que é imobilizado corpóreo e o que são investimentos em imóveis, para que depois não haja confusão, quer na contabilização das rúbricas, nas medições financeiras, quer também, no fundo, na apresentação das contas, na medição de resultados. Mas, no fundo, é isso. Nós temos um investimento, que é o imóvel, aquilo vai gerar um proveito para nós e isso vai ser um rendimento em imóveis. Muito obrigado, Ricardo. Décio. Acrescentando a informação que o colega Ricardo disse, há que diferenciar uma coisa que é, registra nessa conta resultante de investimentos em imóveis, quando, atenção, o exemplo que o colega Ricardo deu, imaginamos que temos um apartamento ou um imóvel em que este não está a ser dado uso próprio pela empresa, mas por a empresa querer capitalizar, ou seja, obter rendimentos extraordinários resultantes de esse ativo imobilizado, arrenda a uma outra entidade que lhe paga um determinado rendimento. Nessa situação, a diferenciação que eu me referia é o core business da empresa não é o arrendamento urbano. Porque se fosse o arrendamento urbano, aí iria ser registrado provavelmente em prestações de serviço, nomeadamente esse seria o principal rendimento da empresa que iria contribuir para o volume do negócio da empresa. Mas não sendo o core business, a atividade principal da empresa, a empresa está apenas a usar um imóvel, um ativo que dispõe para rentabilizar o seu ativo. E dessa forma faz o arrendamento. Havendo um arrendamento, está sujeito ao imposto predial urbano. Estando sujeito ao imposto predial urbano, esse rendimento não contribui para a matéria coletável em sede de imposto industrial, porque senão estaríamos face a uma situação de dupla tributação económica. Logo, esse rendimento registrado nesta conta, 66.4, resultantes de investimentos em imóveis, terá que ser deduzido no modelo 1 do imposto industrial, que ele não pode concorrer para o apuramento do imposto industrial. Ele concorre para a determinação dos resultados da empresa, para a determinação do RAI. Mas, posteriormente, tem que haver uma correção fiscal, através da dedução no modelo 1 do imposto industrial. Bem, Décio, muitíssimo obrigado. Caros ouvintes, estão a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Da nossa OCPCA, este é o vosso e nosso programa Contas na Hora, que é emitido semanalmente à quarta-feira, das 11 às 12 horas na LAC 95.5 em FM. E hoje estamos com os nossos convidados residentes para este período de fecho de contas, Décio Fernandes e Ricardo Fernandes, ambos contabilistas e membros do CPCA, têm o mesmo sobrenome, vão tornar-se parentes aqui no Contas na Hora, não eram antes. Vamos agora fazer um brevíssimo intervalo, caro ouvinte, voltamos já a seguir. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE, a confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Contas na Hora.
Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA. Estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado para um gabinete de contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é a nós que eles se vêm queixar. Contas na hora. Não. Contas na hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na hora. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. A conta geral, rendimentos e participação de capital. E falar também sobre o impacto fiscal disso. Assim, esta conta é basicamente para registrar os dividendos e lucros recebidos de empresas em que tenhamos uma participação de capital e que não sejam subsidiários nem associados. Aqui, como a própria definição da conta diz, registrar os proveitos restantes de dividendos e lucros. Nesta senda, são rendimentos sujeitos à aplicação de capital, logo não estarão sujeitos ao imposto industrial e, consequentemente, têm que ser deduzidos do imposto industrial. Relativamente a essas subdivisões das contas, elas basicamente, em termos da sua contabilização, respeitam aquilo que a conta-mãe indica. Não tive nenhuma situação assim do género de rasteiras ou situações assim anómalas em termos de experiência na prática, mas vamos ver se o colega Ricardo já lhe aconteceu alguma coisa. Ricardo, vamos então, rendimento de prestações de capital, 66.5.1, ações, cotas em outras empresas, 66.5.2, ações, cotas incluídas nos fundos e 66.5.3, ações, cotas incluídas nos títulos negociáveis. Bem, nós aqui estamos a ser vítimas do nosso mercado financeiro ainda ser muito incipiente. Nós, contabilistas, infelizmente, não temos muita experiência nesse tipo de matérias, porque a nossa realidade não encontramos muito isso, tirando aquelas empresas, os bancos, sociedades anónimas, empresas de grande porte, onde se pode ver com mais frequência essas situações. Consoante o PGC, isso é muito claro, né? Estamos a falar de um rendimento, de uma participação que eu tenho no capital, estamos a falar de participações que não sejam subsidiárias e associadas, estamos a falar de curto prazo, temos aqui ações e cotas de outras empresas, temos aqui a questão dos fundos, também, mas é um mecanismo também de investimento financeiro, não é? As empresas podem investir em fundos conjuntos. Já existem algumas ferramentas no mercado. Os bancos vendem esse produto. E os títulos negociáveis, que são títulos a muito curto prazo, obrigações, ações, não superior a um ano. Ou seja, todo o rendimento extra associado a esse investimento, nós vamos registrar nessa conta. Aqui nós estamos, atenção para não fazer confusão com o conceito de ganho nas transações de títulos, ações, etc. Isso não estamos a falar de ganhos, não. Estamos a falar de rendimento de participação. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 5% das ações numa empresa e depois na distribuição dos resultados
eu tenho direito a X%, então eu vou contabilizar o que eu ganhei com a minha participação. Isto aqui é muito útil quando nós tivermos uma bolsa de valores a funcionar como deve ser, quando tivermos muitas empresas cotadas e muitas transações, quando tivermos investidores a curto prazo, aqueles investidores que não têm assim, uma participação muito elevada, mas têm uma pequena carteira de ações. Então, as empresas estão sempre a distribuir resultados, não é? Então, esses resultados das participações dos investidores, na contabilidade têm que ser registradas na conta de proveitos. Depois, há que ter atenção também para não fazer confusão com a conta 67, quando falar mais à frente, que tem a ver com rendimentos de participações de capitais, mas aí já é em subsidiárias e associadas, que são contas diferentes. Vamos falar mais à frente sobre isso. Muito bem, muito obrigado, Ricardo Décio. Vamos agora à conta 66.6, ganhos na alienação de aplicações financeiras. Vamos para o Ricardo. Ricardo, cuidados a ter, atenção e tratamento correto. E aqui vamos, no geral, ganhos na alienação de aplicações financeiras, mas também olhar para as suas subcontas, né? 66.6.1, investimentos financeiros, 66.6.1.1, subsidiárias, investimentos financeiros nas subsidiárias, 66.6.1.2, investimentos financeiros em associadas, 66.6.1.3, investimentos financeiros em outras empresas e 66.6.1.4 em imóveis e, por fim, 66.6.1.5 investimentos financeiros em fundos. Estamos a falar dos ganhos na alienação de aplicações financeiras. Ricardo. Bem, aqui no fundo é para registar o ganho que se tem na transação. Ou seja, eu tenho aplicações financeiras, que pode ser títulos negociáveis, pode ser fundos, pode ser outras empresas, investimento no capital de outras empresas, e eu posso ter a necessidade de vender essas aplicações. Então, eu para vender as aplicações, eu tenho que ter atenção a duas coisas. Tenho que ter atenção o custo da aquisição, foi na altura em que eu adquiri essa aplicação financeira, e tenho que ter atenção o valor da venda. Então, eu, ao contabilizar a anulação do custo de aquisição e a contabilizar a receita proveniente da venda, utilizando a mesma conta de contabilística, eu vou conseguir apurar se tive um ganho ou não com essa aplicação financeira. A lógica é a mesma para as subcontas que estão aqui implementadas. Há que ter aqui atenção que nós temos investimentos financeiros, temos títulos negociáveis. Nos títulos negociáveis é mais simples, a anulação do custo da aquisição e o reconhecimento da venda. Agora, em relação aos investimentos financeiros, tem que ter alguns cuidados. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da conta 66.6.1.4 imóveis. Aí eu tenho que ter atenção às amortizações. Por exemplo, se for um imóvel, não é? Se eu tiver a vender, por exemplo, um imóvel, eu tenho que saber qual é o custo de aquisição na data da venda, quais são as amortizações acumuladas no período da venda, tenho que determinar a mais-valia, não é? E isso vão ser os meus ganhos dos investimentos financeiros. Atenção também que esta rúbrica é muito importante ser bem contabilizada, porque isso depois vai estar associado à demonstração de fluxo de caixa, onde nós temos as operações de investimento, as operações de financiamento. Muitas das informações para essa demonstração financeira é retirada destas contas, não é? Muitíssimo obrigado. Vamos passar ao Décio. Décio, conta 66.6, ganhos na alienação de aplicações financeiras. Alguma coisa a acrescentar? Não tenho nada a acrescentar àquilo que o Ricardo falou. Fantástico. Vamos passar para 66.7, reposição de provisões. Aqui temos investimentos financeiros em subsidiárias, associadas, outras empresas, fundos, outros investimentos, aplicações de tesouraria, títulos negociáveis, depósitos a prazo, outros depósitos e outros investimentos. Não precisamos falar de todos, né? Mas dar assim uma chega. E, para começar, Décio e Ricardo, é sempre bom, quando tem uma palavra difícil, traduzi-la, né? Provisões. Se o que é, como se confunde, falar exatamente para quem não entende nada disso, começar a entender a partir de agora. Bom, é assim, relativamente a esta conta, redução de provisões. Primeiro explicar novamente o que são as provisões. Consiste no registro de um custo referente a uma operação passada, no qual se prevê uma redução de valor do ativo no futuro. Há uma perda esperada, aqui sendo uma estimativa feita, e o PGCA permite-nos fazer neste caso, esse reconhecimento do custo por uma perda futura. A redução da provisão
é a situação inversa. É quando, no período seguinte, detecta-se que, afinal, a situação não aconteceu ou inverteu-se a tal situação de custo potencial que existia. Assim sendo, no final do período contabilístico, a variação negativa da estimativa dos riscos em cada espécie de provisão entre 2 períodos contabilísticos consecutivos, que seja de natureza financeira. Esse é o registro que tem que ser feito. As situações aí detalhadas por ti, nós falámos no programa anterior, quando há títulos de tesouraria em que o seu valor nominal é inferior ao valor de aquisição. Logo, estamos perante uma perda. E aí fez-se o registro da provisão, ou seja, o tal reconhecimento do custo. Agora, na situação, num período seguinte, ter-se registrado uma valorização da aplicação, nessa situação, então, como anteriormente havíamos registrado o custo, agora vamos fazer o inverso, registrar um proveito que é a redução de provisão aqui nesta conta 66.7. Muito bem, Décio, muitíssimo obrigado. Vamos perguntar ao Ricardo se tem algo a acrescentar a conta 66.7, reposição de provisões, seja de investimentos financeiros, em subsidiários, associados, outras empresas, fundos, títulos negociáveis, depósito a prazo, enfim. Alguma coisa a acrescentar, Ricardo? Sim, só aqui um pequeno reforço. Temos que ter atenção aqui aos princípios contabilísticos. Mais uma vez, estamos perante o princípio contabilístico da prudência. Todas as perdas potenciais têm que ser registadas. Existe uma frase muito comum na contabilidade, nos princípios contabilísticos, que é do custo de aquisição, o valor de mercado, dos dois o mais baixo. Ou seja, temos que ter sempre o custo mais baixo registrado nas contas. Se o meu valor de mercado for mais baixo que o custo de aquisição, então eu tenho que ajustar a provisão pelo valor de mercado. Isso é um exemplo. Agora, quando nós fazemos uma provisão, quando nós temos uma perda potencial, como eu disse nos nossos programas, a provisão, no fundo, ela serve para reduzir o ativo. Ou seja, o meu ativo não vale mesmo que valia no início do período. Ou seja, ele perde valor. Então, esta perda de valor não é uma sentença de morte. Eu estou sempre a dizer isso. Ou seja, sempre que existem situações, ou o mercado dá indicações de que o valor mudou, então eu posso, no fundo, fazer uma anulação da provisão. No fundo, é o que essa conta diz. Para provisões, para investimentos e para aplicações de tesouraria, eu posso reduzir a provisão. No fundo, o que tem que ter atenção é, quando eu constituo a provisão, o que é que me levou a constituir a provisão? Quais foram os motivos que me levaram a constituir essa provisão? O contabilista tem que estar atento a isso. Se estas condições já não se verificam mais, então eu tenho a possibilidade, o PGC me permite fazer uma anulação, ou seja, uma redução da provisão para que os ativos estejam bem valorizados. Ou seja, nós temos que constantemente testar as imparidades dos nossos ativos. Quando estamos a fechar as contas, nós temos que ter a certeza que os ativos que temos nas contas valem aquilo que está lá escriturado. Se nós temos indicações de que o ativo vale menos, então nós temos que fazer provisões. E não é só para investimentos e aplicações de tesouraria. É para clientes, para existências, outros riscos e encargos, por exemplo. Então, isto é um princípio contabilístico. Já falámos aqui várias vezes. Não tenho nada a dizer sobre isso. Muitíssimo obrigado, Ricardo. Vamos agora, Décio, olhar para a última subconta da 66, que é a 66.9, transferência para resultados financeiros. Que, aqui há uma nota no PGC, que, embora esta conta não conste por gralha na lista de contas oficial, aqui optou-se por a introduzir, pois é indispensável para o apuramento dos resultados. Décio, por favor. Sim, essa é a conta que é utilizada no fim do ano, quando do encerramento de contas, para se fazer o apuramento de resultados. Neste caso, essa conta 66.9 é debitada pela totalidade dos proveitos registrados na conta 66. É debitado esse valor por contrapartida da conta de apuramento dos resultados, nomeadamente resultados financeiros. Aqui não existe grande ciência, não há muito mais a acrescentar. Muito obrigado. Vamos agora entrar para a conta 67, proveitos e ganhos financeiros em filiais e associadas. Mas vamos naturalmente entrar para esta conta já na edição seguinte, que é, como quem diz, o nosso próximo programa, que você vai acompanhar na próxima semana. Eu vou aproveitar
para despedir os meus convidados, Décio Fernandes e Ricardo Fernandes. Décio e Ricardo, muitíssimo obrigado por participarem desta edição, e aqui é só, obviamente, agradecer, mas se tiverem alguma nota, alguma coisa a acrescentar nos agradecimentos, podem aproveitar para fazê-lo. Vamos começar pelo Ricardo. Ricardo, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, meu colega de painel, Décio Fernandes. E aos nossos ouvintes, um grande abraço e esperamos estar juntos na próxima quarta-feira. E estamos muito felizes de ter os ouvintes aí depois de um prolongadíssimo, né? Também aí o nosso Décio. Décio, muito obrigado. Continuação de excelente quarta-feira. Estamos a poucos dias, daqui a mais 2 dias, será efetivamente um feriado muito especial, religioso, né? A Sexta-feira Santa, e naturalmente desejar boa quarta-feira e uma excelente Sexta-feira Santa. Muito obrigado, Joel e Ricardo e estimados ouvintes. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na Hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação, e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal de domicílio e dizer: olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. Não. Caro ouvinte, muitíssimo obrigado por estar do outro lado nos 95.5 em FM, na Luanda Antena Comercial, a nossa LAC, onde é emitido semanalmente à quarta-feira, das 11 às 12 horas, o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas em Angola. A todos, continuação de excelente quarta-feira, boa Sexta-feira Santa. Nós voltamos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, porque ainda faltam muitas contas para fechar esta questão do fecho de contas. Um abraço, até a próxima semana. João Costa e António Santos despedem-se. Até breve. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.